Vamos falar da reforma da Previdência, que traz apenas uma certeza para a população: o futuro incerto. Com o aumento no tempo de contribuição, a aposentadoria fica mais distante. Para especialistas, o melhor é poupar para garantir uma velhice mais tranquila. O problema é conseguir poupar. A reportagem é de Vivian Maia. A reforma da Previdência vai atingir 7 entre cada 10 brasileiros que não entram nas regras de transição. Para eles, 2017 deve começar com uma certeza: será preciso contribuir mais e por mais tempo para assegurar um futuro tranquilo. A exigência de 49 anos de contribuição para aposentadoria integral e no mínimo 25 anos de serviço para se aposentar, além do fim do acúmulo de pensão e aposentadoria, está deixando muita gente em apuros. Diante desse cenário, o cidadão pode e deve, segundo especialistas, buscar outras formas para garantir uma aposentadoria satisfatória na velhice. Uma alternativa é guardar todo mês um pouco de dinheiro para usar somente na terceira idade. Os bancos privados, seguradoras e cooperativas de crédito oferecem vários tipos de aplicações onde esse dinheiro fica rendendo. Quanto mais cedo você começar, melhor. A poupança, por exemplo, rende cerca de 7,5% ao ano. O Tesouro, 14,25%. Outra opção é pagar uma previdência privada. Diferente do INSS, nessa o contribuinte escolhe quanto pagar e por quanto tempo. Se investir R$ 250 por mês por 40 anos, terá 730 mil ao final desse prazo. Difícil mesmo é conseguir poupar em tempo de crise e orçamento apertado. Essa crise está complicada, está muito complicada. Não está sobrando dinheiro para guardar? Não sobra não, nome sujo, o dinheiro está em falta. Tem muitas dúvidas realmente, a reforma ainda está começando a tramitar lá no Congresso Nacional, mas a gente tem que trazer essa discussão para a sociedade porque interessa a todo mundo. E por isso, nós trouxemos mais uma vez aqui ao Jornal do Meio-Dia o Djovani de Oliveira, que é diretor científico do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, o Djovini, na verdade. Boa tarde. Tudo bem, amigo? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro é aquela pergunta que todo mundo se faz e que eu gostaria que você falasse sobre ela. Essa reforma é mesmo necessária ou o governo deveria desvincular algumas despesas dela para ela se tornar superavitária e não deficitária, como diz que é hoje? Almir, existem algumas distorções no sistema que é necessária uma reforma, não tenha dúvida disso. Ano passado, parte de algumas distorções foi estabelecida numa medida provisória e ela convertida em lei. Essa reforma, como ela deveria acontecer? Tirando alguns pontos específicos e retomando a realidade da Previdência e da própria Seguridade no geral. Para isso, é necessário desmistificar se há o déficit ou não. Aí ou não há? Aí nós chegamos nesse ponto. O déficit, ele é o quê? Será que as contas que a Previdência paga e o que ela arrecada é suficiente? Dentre esses pontos, nós temos várias situações que deveriam ser levadas em conta para o déficit. Principalmente a corrupção. Claro, todos os fatores, seja as isenções fiscais, que são renúncias do tributo federal, que o governo, pensando em estimular algumas áreas, dão essa isenção. Em empresas, por exemplo, os e a grandes gente paga devedores, a conta depois. Perfeito, os grandes devedores que não são cobrados, não são executados ou se arrolam na justiça por tantos anos. Então, existem vários fatores que, no final da conta, deveria ser considerado para efeito de déficit. Existe um déficit financeiro da União? Claro que existe, não tenha dúvida. No final das contas do INSS, falta dinheiro e o governo tem que injetar. Agora, nesse momento em que tem um déficit financeiro, tem que se avaliar qual o motivo desse déficit. A primeira pergunta, Almir, que tem que se fazer. Este ano, o governo federal votou uma DRU, que é a descentralização das receitas da União, e vai tirar 30% das contribuições previdenciárias. Você conhece uma forma de se tirar 30% de nada? Porque se há um déficit e está negativo, como tirar 30%? Agora, Djovini, para o cidadão comum que está nos assistindo neste momento, qual é a saída? Tem aumentado a procura por previdência privada? É importante que essa pessoa que está prestes a se aposentar corra e entre com o pedido logo no INSS? Qual é a saída? Dois paralelos nós temos que fazer. A previdência pública e oficial, ela é obrigatória pela Constituição. A previdência complementar, o próprio nome já diz,
em tese, Almir, a previdência complementar deveria ser feita por todos os trabalhadores que recebem mais do que 5.189, porque 5.189 teria que ser a base da contribuição para a pública. Então, nós temos que encarar de frente o que é obrigatório e o que é facultativo. Então, não temos que pensar se vai aumentar ou não a ida do trabalhador a um banco ou a um fundo de pensão para fazer uma previdência privada. A pergunta é... Mas é uma questão de segurança dele. Sim, mas não tem... É questão constitucional, não é questão de segurança. A pública, ela é obrigatória. O primeiro ponto... E não vai deixar de ser? Não vai, salvo se tiver uma PEC específica para isso. A PEC não trata disso. Então, se ela não trata disso, só da reforma, a pública continua oficial e obrigatória. Então, não há que se pensar, eu vou deixar de pagar a público para pagar a complementar. A privada é só complementar, então? O próprio nome, ela não chama previdência privada, ela é uma previdência privada vulgarmente chamando, porque a outra é pública. Nós temos o regime geral, que é o INSS público, e a complementar, que é o regime de previdência complementar. Mas diante da dificuldade de se aposentar pela pública, a pessoa acaba buscando a privada, não? Não tem como, porque se você tem a carteira assinada, obrigatoriamente vai reter aquele valor. Você pode complementar, né? Para ter mais sim, como uma se questão aposentar, de segurança. Né? Mas se ele receber R$5.000, Luciana, e achar que a pública é uma previdência instável e for lá na privada pagar sobre 5, ele está pagando 2 impostos. Exato. Então, esse dinheiro não vai capitalizar da forma que precisa. Outra coisa, trabalhador rural que não contribuía deve se preparar, né? Com certeza, eu acredito que essa proposta da PEC não deve ser retirada. Os movimentos estão tentando se organizar ao ponto de manter uma aposentadoria da economia familiar rural sem a contribuição, mas eu acredito que eles vão criar essa contribuição. Agora, o que é difícil, vamos falar especificamente o que já está em voga essa semana, alguns deputados se movimentaram para retirar as isenções fiscais dos times de futebol e das igrejas. Então, são as maiores isenções que existem no Brasil. E que custam caro. Muito caro, mais de 40 bi de isenções é feito em forma de renúncia anualmente dos caixas da Previdência. Porque qualquer contrato deveria ter isenção. Se um trabalhador ou um agricultor transfere da sua propriedade para um laticínio ou para uma usina de cana, ele paga sobre aquela nota. Então, se ele paga sobre a produção, já paga sobre a produção, o que vai ser criado é a contribuição para que ele aposente, contribuição previdenciária. Então, se está fazendo isso com o rural, eu acredito que é natural que tem que fazer com muitas isenções que já existem há muitos anos e que nós estamos falando de reforma, não estamos falando de déficit, vamos falar também das isenções que, de fato, hoje talvez não seria necessário existir mais. E essa reforma atinge a todos, né? Vamos fazer um ping-pong aqui. Idade de aposentadoria, o que muda e também tempo de contribuição. Era 15 anos e agora, o que acontece? Com essa proposta? Hoje existe 2 aposentadorias, por tempo de contribuição e por idade. Por tempo de contribuição não há idade mínima. A mulher com 30 anos de contribuição e o homem com 35, eles vão até a Previdência e pode pedir aposentadoria por tempo de contribuição. Estará sujeito ao fator previdenciário. Se a soma desse tempo, nessa mesma aposentadoria, com a idade, mulher for mais que 85 pontos e homem mais que 95, não tem a incidência do fator e terá uma média linear, sem nenhum desconto. Com a reforma só a partir dos 65. Isso, não, calma, hoje existe 2. Tem a aposentadoria por idade, que é o homem 65, a mulher 60 e apenas 15 anos de contribuição. Ele aposenta por idade com a média de 80% dos maiores salários. Com a PEC, essas 2 aposentadorias não existem mais, regra 85-95 não existe mais, fator previdenciário não existe mais. Vai existir uma só regra. Primeiro, 65 anos de idade mínima. E contribuição de 25. No mínimo de 25, e você terá uma média de salário de 51% mais a cada ano 1% na sua renda. Ou seja, ninguém terá... Quem tiver 25 anos vai aposentar com 76%. Mas quem está chegando à idade, o tempo de contribuição, deve procurar logo, imediatamente, antes de definida e votada essa reforma, buscar o INSS? Não precisa correr por um motivo. A mulher que hoje que eu falo, se a PEC for votada hoje, tiver 45 anos e homem 50, ou ele já tiver a idade de 65 anos o homem, a mulher 60 e os 15 anos... Ou ele vai ter um direito adquirido ou uma regra de transição. Para o homem 50 e mulher 45, não precisa preocupar. Votando a PEC, ele vai optar ou pelas novas regras ou pela regra antiga, pagando um pedágio de 50% do tempo de contribuição. O que é isso? Se um homem hoje de 60 anos, hoje, ele tem direito a aposentar por idade? Não, ele teria que ter 65. Ele só tem 16 anos de contribuição e 60 anos de idade. O que ele tem que fazer? Nada.
Por quê? Se ele tem mais de 50, ele está na regra de transição. Tem que esperar, então, que vai ser aprovado lá. Teria que esperar a idade e ele vai pagar um pedágio de 50% do que falta, mas só 15 anos não falta nada, ele não tem pedágio para pagar. Ele vai esperar os 65 anos. E aposenta pelo teto da idade. Pela aposentadoria por idade da regra de transição antiga, ainda que a PEC esteja em vigor. Então, o que tem que se observar é o seguinte: eu, homem, tenho mais de 50 anos e mulher mais de 45, então vamos analisar a regra de transição. E é uma análise também subjetiva, porque a PEC pode passar de uma outra forma. Exato. Esses 25 pode ser 20 anos, a idade mínima. A Fiesp levantou uma bandeira, junto com os deputados de São Paulo, em reduzir a idade mínima de mulher para 62, desmistificando essa forma igualitária que o sistema tem que ter com o homem e com a mulher. Então, há muita discussão. Existem duas ações no STF que podem impactar na PEC, que é a DPF que trata do déficit, e agora uma ação popular que o Movimento pela Verdade na Previdência propôs também, que vai ser analisada no começo de fevereiro. Muita coisa pode acontecer em 2017, né? Isso. Então, já fica aqui o convite para que Giovini de Oliveira volte para esclarecer essas possíveis mudanças. Ele que é diretor científico do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Uma boa tarde, obrigada. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Giovini. Muito obrigado.